resposta, Dário, apoio à reconstrução. O rei Dário deu uma ordem e investigaram na casa dos arquivos, os quais são tesouros depositados lá na Babilônia. Então encontrou-se um rolo e batana na fortaleza que está na província da Média, e assim estava escrito em seu anterior memorando. Não, o primeiro ano circo, o rei Ciro deu uma ordem à casa de Deus em Jerusalém se construa a casa como um lugar em que se santifiquem sacrifícios, sejam preservados fundações, altura de assenta com côvado, sua largura de assentar com côvados, 3 camadas, blocos de pedra em uma camada de madeira nova. Despesa será custeada a partir do casa do rei, que também desenvolvam os utensílios da casa de Deus, são de ouro e os de prata, os quais Nabucodonosor fizeram sair o templo que está em Jerusalém, levam para a Babilônia, o que envolveram para o templo de Jerusalém, para o lugar deles. Depositarás a casa de Deus. Agora sustentai, governador do além rio, sustentabilizar Zenai e os companheiros deles, os oficiais além do rio, longe de lá, permitir o trabalho dessa casa de Deus. Governador dos judeus, anciões judeus, construam casa de Deus no lugar dela. Foi dada uma ordem partido de mim a respeito do farei junto a estes anciões dos judeus para construir uma casa da Deus, que tesouro real, contributo do além do rio, despeja cuidadosamente e sustentada para os homens, isso na mão, interrompa o que for necessário, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto de Deus, os dos céus, trigo,
sal, vinho e azeite, conforme a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhe seja dado, pois após dia sem negligência, para sejam oferecidos incensos ao Deus do céu, e orem pela vida do rei. Negligência, para sejam oferecidos incensos ao Deus dos céus. Orem pela vida do rei. E um dos filhos também por mim foi modificada este decreto, que se arranque uma secreto e arranque secreto negligência, para que sejam oferecidos incenso a Deus, e orem pela vida do rei, filho dele. Também por mim foi dada uma ordem sobre todo homem que modifica este decreto, seja arranque uma viga de sua casa, que lhe seja levantada do emparo nela, e que sua casa se transforme em um amontoado de sombras, por causa disso é que Deus lá fez habitar casa seu nome. Derrube todo rei e o povo que entender a mão modificar para destruir a casa de Deus está em Jerusalém. Eu, Dário, rei, de ordem que seja executada cuidadosamente. Fim da construção é a amarguração do templo. Então assim fizeram, Tantenai, o governador, além do Dário, Sentar, Bozenai e os companheiros deles cuidadosamente do acordo com que o Dário enviará, e os anciões dos judeus construíram e progrediram por meio de profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Então contemplaram a casa a partir da ordem de Deus, Israel, e da ordem do circo, Dário e Alexandre, rei da Pérsia. Essa casa foi terminada a ter
terceiro dia, mês de andar, sexto ano do rei, terceiro dia, o mês de andar, sexto ano do rei Dário, e os filhos de Israel, os sacerdotes, levitas e o restante filho do exílio fizeram alegria e dedicação dessa casa Deus para a consagração dessa casa de Deus. Trouxeram 200 carneiros, 400 cordeiros, e pelo pecado da toda Israel, 12 bodes, de acordo com o número da tribo de Israel. Estabeleceram sacerdotes e suas categorias, e levitas e suas classes referentes aos serviço de Deus, Jerusalém, conforme o escrito no livro. Celebração, Páscoa. Os filhos do exílio fizeram Páscoa, 14º do primeiro mês, e uma vez que os sacerdotes levitas haviam se purificado juntos, sua totalidade estava purificada, e imolaram a Páscoa para todos os filhos a exílio e seus irmãos sacerdotes que retornaram ao exílio, de todos os que para eles formaram separados da impureza das nações e da terra, de buscar o Senhor. Israel cometeram em alegria, fizeram por 7 dias festa dos azimos, porque Senhor alegrará. Fizeram o coração do rei da Assíria mudar em relação a eles, para fortalecer a mão deles no trabalho dessa casa de Deus de Israel.